Olá, meu nome é Natália Almeida, eu sou aluna do curso de mestrado do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, IRD, no Rio de Janeiro. Eu sou orientada pelo professor Dr. José Albiratã Delgado e, para realizar esse artigo, eu tive como coautores Graciela Marinho e Otávio Trindade. O artigo ele é intitulado de O uso de medições gama para avaliar meia-vida de radiofármacos. Ele é distribuído da seguinte forma: resumo, introdução, objetivo, justificativa, materiais e métodos, resultados, conclusão e referências. O Fluor 18 ele é muito utilizado na medicina nuclear para a obtenção de imagens fisiológicas que proporcionam um melhor diagnóstico ao paciente. Estimar a meia-vida de um radiofármaco com precisão é completamente importante, tanto para o controle de qualidade do radiofármaco, quanto para a proteção do paciente. Nesse artigo, as meias-vidas do Fluor 18, elas foram determinadas por medições independentes, utilizando o método de espectrometria gama e o método câmara de ionização, do tipo poço. Então, para o detetor de germânio, a meia-vida foi estimada em 110,4 minutos, com uma incerteza de 0,12 minutos. Já a câmara de ionização, a meia-vida foi estimada em 109,714 minutos, com uma incerteza de 0,019 minutos. Como dito anteriormente, o Fluor 18 ele é muito utilizado na medicina nuclear com a pretensão de obter imagens. As meia-vidas elas têm valores discrepantes de acordo com as referências que foram utilizadas e foram estudados para a realização desse trabalho cerca de 80 espectros e cerca de 175 contagens. Todos os dados eles foram obtidos ao longo do tempo de decaimento, que levou em média 5 meias-vidas. E o Fluor 18, é importante dizer que ele decai por emissão de pósitron e fóton de aniquilação. A interação entre o pósitron e o elétron, ela resulta na produção de 2 fótons de 511 keV cada. Esses fótons gama de 511 keV, eles são utilizados na medicina nuclear para a obtenção dessas imagens. Essa pesquisa ela tem como objetivo avaliar a eficácia das técnicas utilizadas para identificar impurezas presentes no Fluor 18 por meio de um sistema utilizando 2 métodos distintos de detecção, a espectrometria, nesse caso, a espectrometria gama, utilizando o detetor de germânio hiperpuro e a câmara de ionização do tipo poço. Também tem como objetivos específicos desenvolver essa metodologia, essa metodologia mais precisa para a obtenção das meias-vidas do Fluor 18, identificar impurezas radionuclídicas com detetor de germânio e obter meias-vidas com detetor de germânio e com a câmara de ionização do tipo poço. Comparar e avaliar os resultados obtidos com os resultados obtidos em outras bibliografias. O que justifica esse artigo é principalmente o controle de qualidade do Fluor 18, as medições de precisão nos valores das grandezas da atividade meia-vida, a determinação dos percentuais de impureza radionuclídicas presentes nesse radiofármaco e a discrepância nos valores de meia-vida, porque a determinação exata desses valores de meia-vida contribui significativamente para reduzir os danos ao paciente durante o diagnóstico ou o tratamento que ele venha a receber. Então, para assegurar esse controle, esse artigo ele propõe desenvolver uma metodologia rápida e eficaz, tanto para identificar impurezas e determinar com incertezas reduzidas os valores de meia-vidas em radionuclídeos de meia-vida curta,
que são, nesse caso, né, utilizados em medicina nuclear. Essa tabelinha aqui para mostrar as diferenças nos valores de meia-vida do flúor com o decorrer dos anos. Os materiais e métodos foram utilizados 2 detetores distintos para a obtenção desses valores de meia-vida do flúor 18. Foram realizadas medições independentes. A câmara de ionização do tipo poço, que foi utilizada, ela era da marca Centronic, do modelo IG11, e eletrômetro Keithley 6517A. O detetor de germânio de alta pureza HPGE, ele era da marca Ortec, modelo GMX 70P495, e foi utilizada a placa Maestro. Todos esses materiais utilizados, eles estão disponíveis no LNMRI, que é o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, localizado no IRD. Para as medições realizadas com detetor de germânio, foi necessário calibrar o espectrômetro por meio da relação canal versus energia. Os dados foram obtidos por um sistema comercial para aquisição e registro de dados de contagem, o Maestro for Windows, e para ajustar a série de dados experimentais a uma expressão matemática, foi utilizado o método dos mínimos quadrados. Para as medições realizadas na câmara de ionização, após a obtenção dos dados, foi utilizada uma planilha contendo as informações sobre a amostra, na forma de dados de entrada do tipo de contagens, data e hora para se obter o valor, né, da meia-vida, E aqui eu trago algumas imagens, tanto do germânio de alta pureza, quanto da câmara de ionização. Aqui na câmara de ionização a gente vê a ampola, a câmara, e o dispositivo onde é colocada a ampola para ela descer até a câmara, né? Até o final da câmara, para conseguir fazer as contagens. E aqui é o detetor de germânio de alta pureza, e nesse computador é possível ver um espectro que estava sendo analisado. As equações utilizadas foram a equação do decaimento exponencial por conta da lei do decaimento radioativo, a equação reduzida da reta para determinação dos valores de x e y, o método dos mínimos quadrados para determinar os valores de A e B e, consequentemente, o valor da meia-vida, a incerteza na meia-vida, ela foi estimada como 0,693 sobre b ao quadrado vezes a incerteza de b ao quadrado. A planilha de Chauvenet ela foi utilizada para determinar os valores que eram discrepantes nas medições. Nesse caso, foi utilizada o OK, ou rejeitar, e valores completamente discrepantes apareciam ao longo da medição, o que não é normal, e geralmente era sempre em torno de 9, alguma coisa, assim, bem no meio da medição. Então, todos esses valores eles foram excluídos e utilizados apenas os valores que tinham tido um aceite da planilha de Chauvenet. Em relação aos resultados, essa planilha de aquisição de dados da câmara de ionização, ela mostra todos os dados obtidos a partir da primeira tabela. A área líquida, ela é a subtração da carga por segundo pelo BG, o background por segundo. A gente tem aqui também o tempo em minutos. Temos a área líquida corrigida, que é a correção da área líquida para a data
E para a medida, né, da primeira carga, o tempo em segundos, o log, que é a relação entre a área líquida e a área corrigida, com os dados obtidos gerando um gráfico de log em função do tempo, nós temos os valores de A e B aqui. Aqui nós definimos o valor teórico e o resíduo. O valor teórico ele é o valor de A vezes o tempo em segundos, e o resíduo ele é o valor de log menos o valor teórico. No detetor de germânio de alta pureza, nós temos aqui essa figura, né, essa imagem, que ela mostra um espectro obtido pelo sistema Maestro for Windows, que ele evidencia em vermelho os picos de 511 keV do Fluor 18, que é o pico de interesse, e o de 1460 keV, que é o do potássio 40, que é caracterizado, né, como background. Aqui nós temos a planilha de aquisição de dados do detetor de germânio hiperpuro, onde contém data, tempo, contagem e a incerteza das medições realizadas. A determinação da incerteza da medição ela foi dada pela incerteza do tipo A. Aqui temos os gráficos de determinação da meia-vida, tanto da câmara de ionização quanto do detetor de germânio hiperpuro. Aqui os gráficos para o logaritmo das contagens em função do tempo, também tanto da câmara de ionização quanto do detetor de germânio hiperpuro. E os gráficos de resíduos. Aqui os resíduos da câmara de ionização e os resíduos do detetor de germânio hiperpuro. A metodologia para a obtenção da meia-vida do Fluor 18, que combinou os sistemas de espectrometria gama e câmara de ionização, elas convergiram nos resultados. O detetor de germânio de alta pureza ele se mostrou completamente eficiente na determinação da meia-vida do Fluor 18, bem como na identificação de impurezas. Não foram identificadas impurezas nesse radiofármaco que foi estudado. Os resultados obtidos com a câmara de ionização são considerados muito precisos e o método se mostrou eficiente, com meia-vida consistente e incerteza menor que as publicadas em literaturas precedentes. Isso eu vou colocar aqui na tabela a seguir alguns exemplos, algumas literaturas com os valores de meia-vida e de incerteza. Então, esses são alguns valores, né, algumas referências que foram utilizadas que mostram a discrepância nos valores de meia-vida, nos valores de incerteza com o decorrer dos anos. Essas são todas as minhas referências, as referências que foram utilizadas para desenvolver esse artigo. E é isso. Espero que todos tenham gostado do desenvolvimento do meu trabalho, da minha apresentação e muito obrigada.